Dando continuidade ao estudo de termodinâmica, a aula anterior nós trabalhamos a primeira lei e efetuamos resolução de exercícios. Hoje nós iremos apresentar para vocês a segunda lei da termodinâmica. Obviamente você deve estar pensando, por que é que na imagem de abertura o professor resolveu colocar uma máquina a vapor como referência, como citação? É porque a máquina a vapor é um exemplo clássico de máquina térmica que será objeto dos nossos estudos de hoje. Então vamos lá. A segunda lei da termodinâmica, meus amigos, ela vai fazer uma relação que é o seguinte: quando eu busco converter, presta atenção, quando eu busco converter calor em trabalho, eu estou diante da segunda lei da termodinâmica. Uma máquina térmica vai fazer o quê? Ela vai tentar de maneira continuada, de maneira homogênea, transformar calor em trabalho. E ela, para poder conseguir fazer isso, ela precisa operar em ciclos. Ou seja mais claro, eu preciso ter duas fontes térmicas. Eu preciso ter duas temperaturas diferentes. Uma temperatura que eu vou chamar de T1, ou fonte quente, e uma temperatura 2, oriunda da fonte fria. Então a máquina de calor vai fazer o quê? A máquina de calor, no caso o exemplo aqui é da locomotiva, vai lá retirar o calor da fonte quente, ou seja, da temperatura mais elevada como referência, e vai converter isso na forma de trabalho. Você deve ter visto que eu coloquei aqui no texto, né, para efeito de definição, eu coloquei converte parcialmente. Por que converte parcialmente? Porque nenhuma máquina vai conseguir um rendimento de 100%. Você não vai conseguir um rendimento que permita total conversão. Então, quando se falar em segunda lei da termodinâmica, o que é que eu tenho que lembrar? Para existir uma conversão, eu preciso transformar calor em trabalho, ou seja, movimento, né? Variação de energia, que é o trabalho. A máquina térmica precisa de quê? De duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. Aí você poderia me perguntar, Vanks, o que é que na locomotiva seria a fonte quente? Na locomotiva, a fonte quente é a caldeira. E a fonte fria é para onde você joga parte desse calor produzido, a atmosfera. Fonte quente na locomotiva, a caldeira, fonte fria, a atmosfera. Então, máquina de calor faz o quê? Retira da fonte quente a energia necessária e transforma isso em quê? Trabalho. O que ela não transforma? Vai para a fonte fria, ou seja, lá na locomotiva, o que não é aproveitado da caldeira vai na forma de calor para onde? Para a atmosfera. Máquina térmica retira calor da fonte quente em cada ciclo. Ó, aqui, ó. Utiliza essa situação o quê? Para realizar trabalho. E o que não consegue, porque ninguém consegue fazer 100%, desloca para a fonte fria. Quem é a fonte quente na locomotiva? A caldeira. Quem é a fonte fria? A atmosfera. Fica, portanto, definido, nenhuma máquina térmica atinge 100%. O rendimento nunca será 100%. Será sempre abaixo de 100%. Fica impossível a máquina térmica trabalhar com 100% de rendimento. Por quê, Vanks? Porque o calor que você tem, ele não vai ser obtido na transformação de modo contínuo em trabalho. Você não vai conseguir produzir 100% de transformação, tá? E como é que a gente faz para calcular o tal do rendimento? Rendimento é aquela letrinha N minúscula, lembram-se? Rendimento fica como? Você pega a energia utilizada, divide pela energia total, uma maneira de resolver. Também pode utilizar trabalho dividido pela quantidade de calor. Eu queria deixar bem claro que a quantidade de calor do trabalho é a variação. Então você faz a quantidade de calor 1 menos quantidade de calor 2, tá vendo aqui, ó? E aí essa fórmula que eu coloquei aqui do rendimento se transforma em outra relação matemática. Por quê? Trabalho não é Q1 menos Q2? Se você tirar o trabalho e colocar Q1 menos Q2, você gera mais uma fórmula de rendimento. Também posso fazer 1 menos Q2 sobre Q1. O que é que seria esse 1? Representar 100%. Rendimento é 1 menos, ou seja, 100% menos Q2 dividido por Q1. São várias fórmulas matemáticas para o cálculo de rendimento. Eu vou usar qual, Vanks? Aquela que você se sentir mais seguro. Você pode dividir energia útil por energia total. Você pode dividir trabalho pela quantidade de calor trocado. Você pode fazer o trabalho, quantidade de calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Você pode fazer o rendimento, variação da quantidade de calor dividido pela fonte quente, ou pode fazer 1 menos Q2 sobre Q1. São 4, 5 situações específicas aqui que você pode escolher aquela que se sentir mais seguro. Dentro da segunda lei da termodinâmica, vale a pena destacar o ciclo de Carnot.
que é que esse físico trouxe para nós? Ele trouxe para nós uma sequência teórica. Como assim sequência teórica? O ciclo de Carnot não existe na prática? Não. Essa máquina, que poderia ser a representação do ciclo de Carnot, nunca foi construída. E como é que ela se comporta? Esse gráfico aqui, você já deve ter visto em aulas anteriores. O que é que nós temos aqui? O gráfico da pressão em função do volume. Nós temos duas linhas isotérmicas, está vendo aqui? Ó, linha 1 e linha 2. Todos os pontos que estão em cima dessas linhas aqui, amigos, possuem as mesmas temperaturas. Linha isotérmica, portanto, seria a linha onde todos os pontos sobre a mesma possuem as mesmas temperaturas. Você deve estar percebendo aqui as transformações que estão acontecendo. Quais são as transformações que estão acontecendo aqui neste gráfico? Deixa eu te mostrar. Acompanhe, eu vou tirar todos os pontos que eu coloquei para você conseguir visualizar. Do ponto A para o ponto B, eu estou tendo uma transformação. De B para C, eu estou tendo uma transformação. De C para D e de D para A. É assim que está acontecendo. De A para B, quando eu venho aqui, ó, eu aumento o volume, tá vendo? Eu estou indo para a direita. De A para B é uma expansão. E está acontecendo em cima da mesma linha. Então, expansão e isotérmica. De B para C, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo aqui a pressão. Quando a gente diminui a pressão, o que acontece ao diminuir a pressão? Aumenta o volume. Então, se diminui a pressão, aumenta o volume, é uma expansão também. Aqui a gente vai chamar de expansão adiabática. De C para D, o que está acontecendo? De C para D, eu estou indo para a esquerda, o que está acontecendo com a pressão? Aumenta. Quando você aumenta a pressão, você comprime a amostra gasosa. Então, de C para D seria o quê? Uma compressão isotérmica. E também, quando eu vou de D para A, eu também estou aumentando a pressão. É outra compressão. Só que essas compressões que acontecem de D para A e as relações existentes de B para C na expansão, a gente chama de adiabática. Traduza tudo que você falou. Ciclo de Carnot consiste em duas transformações exotérmicas e duas transformações adiabáticas alternadas. Isotérmica, adiabática. Isotérmica, adiabática. Lembro, esta sequência é uma sequência teórica. Teoricamente, essa sequência daria a possibilidade para nós de obter o maior rendimento possível. Essa máquina que o Carnot cita nunca foi construída. E o que vale no cálculo para efeito de análise do ciclo de Carnot? Valerá para nós essas duas relações que eu estou destacando aqui. Primeira, a relação entre a quantidade de calor trocado e as fontes quente e fria. O número 1 eu vou sempre chamar de fonte quente e o número 2 sempre chamar de fonte fria, tá? Se você quiser colocar F de frio e Q de quente, fique à vontade. É assim que você sempre vai fazer. Então, Q1, fonte quente, Q2, a fonte fria. Como é que eu faço a relação? Você faz assim, Q1 dividido por T1, ou seja, quantidade de calor trocado 1 dividido pela fonte quente, igual a quantidade de calor 2 dividido pela fonte fria. Essas temperaturas devem ser fornecidas em Kelvin. E o rendimento se dá da mesma maneira. O rendimento vai ser 1 menos, com 1 é 100%, né? Temperatura fria dividido pela temperatura quente. Na prática, isso aqui seria o quê? Temperatura mais baixa dividido pela temperatura mais elevada verificada no processo. Quando é que eu estou diante de um ciclo Carnot? Quando eu tenho 4 transformações ou 4 etapas no processo que a gente está analisando. Quais são esses processos? 2 expansões, 2 compressões. Como é que vai acontecer? Isotérmica, adiabática. Isotérmica, adiabática. Máquinas refrigeradoras, elas vão fazer o contrário das máquinas térmicas. O que as máquinas térmicas fazem? As máquinas térmicas convertem o calor em trabalho, como, por exemplo, a locomotiva. E o que a máquina refrigeradora faz? Ela faz o contrário. No processo da máquina refrigeradora, por exemplo, o freezer, a geladeira, o que é que você faz? Você vai transferir o calor de onde há menor temperatura. Ao invés de você realizar trabalho, você vai receber. Ah, entendi, o trabalho realizado vai em direção à máquina frigorífica ou máquina térmica, porque lá na máquina térmica o trabalho sai e na máquina frigorífica o trabalho chega. Máquina térmica, o trabalho é saída. Máquina refrigeradora é chegada. O que vai acontecer na máquina térmica? Desculpe, eu vou usar para a máquina térmica só para as locomotivas, tá? Para o quente. Aqui, máquina refrigeradora, isso aqui é para geladeiras e para os freezers. O que acontece? Durante o funcionamento, na máquina térmica eu transformava calor em trabalho. Na refrigeradora, eu faço o caminho oposto. Eu transformo trabalho em calor.
transfere calor de onde há menos para onde há mais. Lá na máquina térmica eu saio da quente para a fria. Na refrigeradora eu saio da fria para a quente. O processo não é espontâneo, você precisa de um compressor. Sem compressor você não consegue fazer isso. Ah, entendi. O ar-condicionado também é assim? Também. O motor de uma geladeira ele vai fazer o quê? Ao invés de você fornecer calor como a locomotiva, você retira calor. Ah, entendi. Eu retiro calor. O trabalho que eu tenho não é saindo da máquina frigorífica, é chegando. Quem sai é o calor. Exatamente. O motor de uma geladeira retira o calor do congelador, depois joga para o ambiente. Por isso que quando você está na parte de trás de uma geladeira, você nota que é quente. Você passa, por exemplo, perto de um compressor de um ar-condicionado, do lado externo da residência, ou de uma empresa, por exemplo, você passa perto daquele compressor e você vai ver que é um ar quente muito grande. Por quê? Porque ele tira o calor do congelador, no caso o freezer, a geladeira, ou tira o calor do ambiente, no caso do ar-condicionado, e joga para quem? Joga para o ambiente. Sai da fria para quente. Na máquina térmica, sai da quente para fria. Na máquina térmica, você tem um trabalho sendo realizado. E na máquina refrigeradora, você gasta o trabalho. Ah, entendi. Você gasta o trabalho que é produzido por quem? Pelo compressor. Por isso que essa reação é não espontânea. Como é que eu faço para saber se essa máquina funciona bem ou não? Eu, em vez de trabalhar com a fonte quente, eu faço com a fonte fria. O rendimento é fonte fria dividido pelo trabalho. Lembrando que trabalho é Q1 menos Q2. Na prática, isso aqui vai apresentar para nós uma série de situações de exercícios que a gente pode trabalhar isso. Eu trouxe para você, na sua página de número 14, uma bateria de exercícios. Ele começa dizendo o seguinte, vamos lá. Questão de número 1. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó, vou fazer um desenho que você deve fazer normalmente, ó. Máquina térmica, fonte quente, fonte fria de calor. Fonte quente libera, vai mandar calor para a fonte fria, realiza trabalho. É assim. Máquina refrigeradora, faz o desenho para eu poder comparar. Está aqui a máquina refrigeradora, isso aqui você tem que fazer no dia de prova. Trabalho chegando, ó. Fonte fria, sai em direção a quem? A fonte quente. Veja que os desenhos que representam uma máquina térmica e uma máquina refrigeradora são literalmente opostos, ó. Quente chegada, saída, quente chegada. Fria chegada, fria saída. Trabalho saindo, trabalho chegando. É assim que você tem que fazer. A máquina térmica e a máquina refrigeradora. Lembrando, rendimento em ambas menor do que 100%. Nunca tem rendimento de 100%. Beleza? Vamos lá. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão. Lembrando que a combustão necessita da reação com gás oxigênio, para que esse aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização do trabalho. Essa informação aqui é importantíssima. Ó. Parte da energia convertida na combustão não pode ser utilizada para a realização do trabalho. Por isso que a gente não tem o quê? Rendimento de 100%. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. Quando ele fala vazamento, não é problema técnico. É porque ele está dizendo que parte da energia não vai ser convertida para aquilo que você busca. Por exemplo, na máquina térmica, você não vai conseguir transformar todo o calor que você tem em trabalho. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de: letra A. Liberação de calor dentro do motor seria impossível. Não, claro que existe liberação de calor. B, o que é que diz na letra B? Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Já pensou? Se a realização de trabalho fosse incontrolável, como é que você ia parar esse motor, não era? C, conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Essa daqui. Essa letra C tem a ver com o quê? Com rendimento. Nós não temos rendimento de 100%. Lá no próprio texto, se você ler com calma, você vai encontrar a resposta. Ó. Parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. 2. A Revolução Industrial, uma questão aqui, ocorreu no início do século XIX, com o desenvolvimento de máquinas térmicas e estudos teóricos da termodinâmica realizados por Watt, Carnot, Mayer e entre outros. Certa máquina térmica que funciona realizando o ciclo de Carnot, a gente tem
duas expansões e duas compressões, né? Lembra? Opera entre duas fontes de calor. Uma 400 Kelvin, temperatura 1, 400 Kelvin, e a temperatura 2, 300 Kelvin. Vamos que você escolhe a que você quiser? Não. A temperatura 1 a gente chama de fonte quente, a temperatura 2 a gente chama de fonte fria. Se você quiser colocar TQ e TF, fica à vontade. Suponha que em cada ciclo o motor receba 2,4 joules da fonte quente. Quanto é que você recebe aqui? Quanto é o seu Q, a quantidade de calor que você recebeu da fonte quente? 2.400 joules. Por que você colocou 2.400? Que é quilo, né? Qual é o calor rejeitado da fonte fria? Quanto de calor foi para a fonte fria? É assim. Anote as informações de tal maneira que você possa jogar na relação matemática que você possui. Normalmente a gente faz uma relação aqui no ciclo de Carnot. Se você voltar lá para a telinha, voltar o vídeo que eu estou gravando para você aqui há alguns minutos, você vai lembrar como é que ficou. Ó, o que a gente vai fazer lá? Quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio sobre a quantidade de calor total igual a quem? Faz a mesma coisa. Temperatura quente, que é a temperatura 1, menos a temperatura 2 dividido pela temperatura 1. Eu faço sempre o maior menos o menor dividido pelo todo. Então, é a variação dividido pelo todo, tá? Variação dividido pelo todo. Como é que ficaria a montagem deste exercício? Quantidade de calor fornecido em relação à fonte quente e a temperatura mais elevada é o Q e o T1. Quantidade de calor liberado para a fonte fria, que a gente chama de calor rejeitado, é QF. E a quantidade de calor que a gente possui, a temperatura mais baixa, é T2. Temperatura 1 é a temperatura mais elevada. Como é que eu montaria essa equação de primeiro grau aqui? 2.400 menos a quantidade de calor rejeitado para a fonte fria, que é o que eu quero, dividido por 2.400, igual 400 menos 300 dividido por 400. O que é que a gente poderia fazer aqui? Cancelar os zeros aqui, ó. Também posso simplificar 400 com 2.400. 400 por 400 dá 1, 2.400 por 400 dá 6. Aí você multiplica cruzado, mas antes disso ainda poderia fazer uma conta de subtração ali. 2.400 menos a quantidade fria sobre 6 é igual. 400 menos 300 dá 100 sobre 1. A partir daqui eu não tenho como fazer nenhum tipo de simplificação, porque ali tem menos, não dá como fazer. Então você tem que fazer isso. 6 vezes 100 dá 600. Igual a 2.400 menos a quantidade que foi de calor rejeitado para a fonte fria. Eu vou jogar os 600 para um membro e vou jogar a quantidade de calor para o outro. Vai ficar assim, ó, QF igual a 2.400 menos 600. Qual a quantidade de calor, Vanks, que foi rejeitado para a fonte fria? 1.800 joules, ou 1,8 vezes 10 a terceira, se você estiver buscando em notação científica. A alternativa nossa seria a letra D de dado. A questão de número 3 diz o seguinte: uma máquina térmica, olha lá, funcionando entre as temperaturas 300 e 600, bom, olha aqui, presta atenção. T1 vai ser quem? A maior. Fonte quente. T2, 300, fonte fria, que é máquina térmica. Fornece uma potência útil PU a partir de uma potência recebida. Tá. O rendimento dessa máquina é 4/5 do rendimento máximo. Bom, o que é que significa 4/5? Bom, o significado de 4/5 é 0,8, né, amigos? Rendimento 4/5. Você pode usar assim ou pode usar 0,8. Isso aqui tanto faz, você escolhe. Sabendo que a potência recebida foi de 1.200 watts, pergunta-se, qual é a potência útil? O que seria a diferença aqui? Você recebeu potência recebida, potência útil é a que você utilizou. Normalmente a potência útil é menor do que essa potência que você recebeu. O que a gente vai ter que fazer aqui? Dentro das estruturas de rendimento, que trabalhe com temperatura, o que eu poderia fazer? Tem uma que faz assim, ó, 1 menos T1 sobre T2, lembra? Está aqui, ó. Temperatura mais elevada dividido pela temperatura mais baixa, tá bom? Então, como é que eu vou fazer aqui? Rendimento, quanto foi o meu rendimento? 0 quanto que ele deu para nós aí? Ele te deu o rendimento de 0,8, só que aqui ele disse que desse aqui é 4/5 do rendimento que você conseguiu. Então, tu vai ter que fazer dois cálculos. Vai fazer o cálculo do rendimento e depois você vai calcular 80% dele, porque 0,8 é 80%. Então, calcule o rendimento
normal. Depois dele, calcule 80%, que só vai ser o rendimento de um valor a ser calculado por esta relação matemática. Então, eu vou ficar com quem aqui? 1 menos. Quanto é a temperatura 1 aqui para nós? Quanto é a temperatura 1? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Opa, eu inverti, amigos. Desculpa. Aqui é T2 sobre T1. Aqui vai ficar como? 300 sobre 600. Tá? 300 sobre 600. N vai ser igual a 1 menos 300 com 600 fica meio. Então, o rendimento aqui seria 1 menos meio, meio. Isso aqui é quantos por cento, Vanks? 0,5 é a mesma coisa de 50%. É uma maquininha não muito eficiente. Só te dá 50% de rendimento. Bom, o que é que você vai fazer? Qual foi a potência que ele te deu lá? Ele te deu 1.200. Tá, te deu 1.200. E quanto é que você obteve aí? 4/5 desse moço. Então, você tem que fazer aqui, ó. Se você usasse 4/5, você ia dar metade de 1.200 e 600, mas não pode ser assim, ó. 1.200, que é a potência que você tem, vezes. Qual é o rendimento? 50%. Dele, você só vai aproveitar quanto? 4/5. Olha a conta que tu vai ter que fazer. Ah, entendi. Eu vou ter que fazer a potência a fração da fração, porcentagem da porcentagem. Isso. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 1.200 vezes 4 dá 4.800. 2 vezes 5 dá 10. Cancela um zero. Qual vai ser a potência que você vai ter como útil? A sua potência útil vai ser de 480 watts. Olha o que a gente teve que fazer aqui. Resposta letra B. Eu calculei o rendimento normal da sua máquina térmica. Depois, calculei em cima do rendimento que ele tinha dito que essa máquina estava conseguindo. Fiz 2 cálculos. Rendimento do rendimento. Meio vezes 4/5 vezes 1.200. Resposta da nossa questão de número 3 seria a letra B de bola. Lá na questão de número 4 não temos cálculo, tem apenas uma pergunta teórica que ele faz aqui para nós, que é o seguinte: pode-se associar a segunda lei da termodinâmica a um princípio de degradação de energia. Princípio de degradação, ou seja, que você pode a princípio perder. Na verdade, amigos, ninguém perde energia não, tá? A gente converte. O que é que esse princípio de degradação queria dizer para nós? Aqui tem a ver com quem? Com rendimento. O rendimento é sempre menor do que 100%. Qual o significado de rendimento menor do que 100%? Não convertemos integralmente calor em quem? Calor em trabalho. É isso que você tem que saber. A segunda lei da termodinâmica ela é muito clara. Por quê? Porque você precisa de 2 fontes térmicas, uma quente e uma fria, para poder trabalhar e poder gerar a modalidade de trabalho a partir de quem? Da conversão de calor. Então, pode-se associar a segunda lei da termodinâmica a um princípio de degradação da energia. Assinale a alternativa que melhor justifica essa associação. O que é que eu lembro? Rendimento é menor do que 100%. O que é que significa isso? Você não converte calor em trabalho de maneira integral. O rendimento menor do que 100% significa isso. Então, vamos às alternativas. Letra A. A energia se conserva? Não. Ela é transformada. O calor não flui espontaneamente de um corpo quente para o frio. Flui. Onde é que não existe essa espontaneidade? Nas máquinas refrigeradoras, que você precisa de um compressor. Mas na máquina térmica, não. Uma máquina térmica operando em um ciclo converte integralmente trabalho em calor? Não. Primeiro que é calor em trabalho. Quem faz o trabalho, esse caminho oposto, trabalho em calor, é a máquina refrigeradora. D. Todo sistema tende naturalmente para o estado de equilíbrio. Não necessariamente. Não é isso que o princípio da degradação traz para nós. A resposta é essa. Ó. É impossível converter calor totalmente em trabalho. A minha resposta da questão de número 4 seria a letra E. Questão de número 5. O que é que a gente tem aqui na questão de número 5? Vamos lá no texto, olhar aqui o texto original para não correr riscos de errar. Ele traz na questão de número 5 e 6, um texto falando da Petrobras. Petrobras é uma empresa que nasceu 100% nacional em 1953, como resultado da campanha popular que começou em 46, com o histórico slogan "O petróleo é nosso". Tem um escritor infanto-juvenil da época, chamado Monteiro Lobato, que foi responsável por uma grande parcela dessa campanha. O Monteiro Lobato, lá do sítio Pica-Pau Amarelo? Sim.
Ao longo desses 60 anos, a Petrobras superou de vários desafios e desenvolveu novas tecnologias relacionadas à extração de petróleo, assim como produtos de altíssima qualidade desses óleos lubrificantes, desde óleos lubrificantes até gasolina para a Fórmula 1. Até aqui, meus amigos, isso não influenciou em nada no nosso exercício. Em 73, a crise do petróleo obrigou a Petrobras a tomar algumas medidas econômicas, entre elas investir em um álcool carburante como combustível automotivo, o etanol, através do programa Proálcool. Vocês nem eram vivos ainda, eu tinha 8 anos. Sendo assim, além do diesel da gasolina comum, da gasolina aditivada e da gasolina de alta octanagem, a Petrobras oferece o etanol como combustível automotivo. Inclusive, amigos, ele vem misturado na gasolina, tá? Os automóveis atuais no Brasil são praticamente todos flex, ou seja, funcionam tanto com gasolina como com etanol. Claro que o desempenho do automóvel muda dependendo do combustível utilizado. A tabela abaixo apresenta as principais propriedades da gasolina e do etanol e explica em parte a diferença de desempenho entre os combustíveis. Meus amigos, esse texto enorme até agora não trouxe nada de importante para nós. Só informações que não são relevantes para a resolução do exercício. Por exemplo, a temperatura média do sistema de arrefecimento da câmara de combustão é 280. E a temperatura do sistema de arrefecimento é de 80. Opa! Até agora, duas informações, até destaquei em vermelho, que me importam são essas, ó, as duas temperaturas. Temperatura 1, 280. Temperatura 2, 80. Só que você vai ter que somar 273, porque eu não trabalho com Celsius, eu trabalho com Kelvin. Então, isso aqui vai dar 553 Kelvin e a outra vai te dar 353 Kelvin. Isso tudo para nada até agora, né? Só isso que nós recebemos. E a tabelinha também, falando aqui do poder de calorífico da gasolina e etanol, calor latente, o tempo de ignição, a razão entre o ar e o combustível, tá bom? Essas são informações. Eu só vou aproveitar essas duas aqui, ó, isso aqui e o que está na tabela. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá na questão de número 5, ver o que é que ele me pediu. O que é que ele te pediu na questão de número 5? Considere o motor 4 tempos, com base nos dados, determine qual seria o seu rendimento. Bom, rendimento. Eu posso fazer o rendimento de que maneira? Qual é a fórmulazinha que eu posso usar? 1 menos T2 sobre T1. Vai lá no texto, tá aqui as duas temperaturas. Quanto é a minha temperatura 2 e quanto é a minha temperatura 1? 280 com 273, eu peguei 553, não foi? E a outra, 280 com 273, ficou 353 Kelvin. Lembre-se que a temperatura em Kelvin, você pega graus Celsius e soma 273. É isso que você tem que fazer. Bom, como é que vai ficar essa conta? Meu rendimento vai ser igual a 1 menos 353 dividido por 553. Isso aqui vai ficar 1 menos. Deixa eu ver quanto é que vai dar isso aqui. Vejamos, 353 dividido por 553, isso aqui vai me dar 0,63, alguma coisa, 0,638. Então, qual é o meu rendimento? 0,638 vai ficar para você um rendimento de 36,2% aproximadamente. 36,2%. Como você está fazendo aproximado, ele pediu aqui, a resposta seria a letra C. Essa aqui seria a questão número 5. E para fechar a sequência, ele te dá a questão número 6, que diz assim: com base no rendimento de 20% de um motor 4 tempos, determine a quantidade de etanol necessária para obter a mesma quantidade com gasolina. Eu quero que você tenha a quantidade de energia gasolina, comparada com quem? Com a mesma quantidade de energia originada de onde? Da combustão do álcool. Esse álcool aqui, qual é o álcool que ele usa? O etanol. Bom, eu simplesmente vou lá na tabela onde ele me deu as informações e vou verificar esse poder de cada um. Quanto que é o poder calorífico da gasolina? 35. Do etanol? 24. Qual é o rendimento? 20%. O primeiro passo é esse, presta atenção. 20% é a mesma coisa de quê? 0,2. Você pode escrever 20 sobre 100 também. Então vamos fazer com a gasolina. O da gasolina vai ficar 0,2 vezes 35. Então vai dar quantos aqui para nós? 7. Essa seria a quantidade de energia que tu ia ter por litro. Tá. Vou fazer a mesma coisa para o álcool. O etanol, 0,2 vezes, quanto que é? 24, Vax.
Vai dar 4,8. Bom, ele quer que você faça uma relação que eles produzam a mesma coisa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Com relação ao álcool e com relação à gasolina. O álcool tem 4,8 para quanto? Para 1 litro. Da gasolina, quanto que é? Gasolina, 7. Da gasolina é 7. Vai ser quanto? A relação aqui vai chamar de X. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar X igual a 7 vezes 1, 7 dividido por 4,8. Quanto você vai precisar? Vamos ver quantos litros você vai precisar. 7 dividido por 4,8, você vai precisar de 1,458 litros. 1,458 litros. Isso aqui você pode arredondar para 1,46, que é o que ele espera que você faça, e marque a letra C. Bem, meus queridos amigos, com isso a gente fecha essa sequência. Eu gostaria de pedir a você que efetuasse as tarefas propostas das páginas 15, 16 e 17. No recolhimento das nossas apostilas, na próxima segunda-feira, que nós vamos recolher a sua apostila 2, nas disciplinas de matemática, física e química, que são as que eu leciono para você, eu vou querer que você traga para mim não apenas a marcação dos gabaritos, eu quero as resoluções do jeito que eu entreguei em todas as minhas aulas ao longo do período. Eu quero as atividades que eu tenha feito de atividades de sala e as possíveis tarefas propostas que eu também tenha realizado. Então você só se preocupa com as tarefas que eu tenha feito. Você pode conferir isso dentro das nossas aulas que estão disponibilizadas no canal do YouTube. Grande abraço.